Boa noite, professor. Boa noite, turma. Estamos começando aqui a nossa apresentação. Nós somos o 7º grupo. Nós vamos falar sobre o princípio da correlação ou congruência e o sistema acusatório. Bom, inicialmente eu vou fazer aqui um breve resumo, né, do histórico dos sistemas penais. Para começar, eu vou falar do processo penal, né, no período anterior à Inquisição, né, ali na era medieval, né, anterior a 1215. Né. Nessa época, né, as relações elas eram privadas, num tempo em que não havia um poder centralizado, um poder central. Nessa época também não havia uma autoridade pública que ocupasse o espaço ali de solucionar os conflitos, né, as demandas privadas, e essas soluções se davam por meio de provações, né? A gente tem aí os exemplos dos ordalhos, tal como os duelos e as purgações. Passando um pouco aí na história, né? Chegando já mais ou menos nessa data, por volta do ano de 1215, nós temos o início do sistema inquisitorial, né? Ali já a partir do século XIII e que perdurou aí até mais ou menos o século XVIII. Com esse sistema, né, inquisitorial aí, nós tivemos a vedação aos ordálios, que seriam essas provações, né, esses duelos, e a iniciativa da ação penal, né, da resolução desses conflitos privados, passou a ser uma incumbência do Estado. A partir desse momento passou-se a elaborar regras, né, para a obtenção da verdade, muitas vezes por meio da tortura, que nessa época foi meio que legalizada, né, introduzida como uma forma de obtenção da verdade. E no fundo, né, já o órgão, né, de julgador, que se confundia com o órgão acusador, eles, na verdade, já tinham ali né, a teoria, a tese dele formulada, se o cara era ou não culpado por aquele fato, por aquele crime, e, na verdade, tudo que ele queria era uma busca pela confissão, né, muitas vezes por meio da tortura, que nesse momento foi muito usada, muito empregada. E nós temos também do sistema inquisitorial, né, que é uma característica que permaneceu aí até hoje, está no nosso sistema, né, judicial, que é a questão do processo sigiloso no que tange ao inquérito policial, né, na fase pré-processual. O inquérito policial até hoje ele tem essa característica de ser sigiloso. Passando um pouco mais aí na linha do tempo, nós chegamos ao sistema acusatório, que é tido como um sistema moderno, né, que surgiu, né, na verdade foi criado na Grécia Antiga, mas foi popularizado, né, a partir da Revolução Francesa e dos princípios do humanismo e do iluminismo, né, e todos aqueles outros princípios que compunham o pensamento da época e dessa né, e surgiu aí também uma figura de acusador do Estado, né, um órgão específico para isso, que hoje em dia a gente tem como Ministério Público aqui no Brasil, e as provas, né, deixaram de ter aquele caráter só de a forma de obter a verdade, só de tornar verídico o fato, palpável, e ganharam um pouco de racionalidade, né, perdendo essa questão aí, deixando a tortura de lado, né, a proibição da tortura novamente. E, mais recentemente, na era contemporânea, nós temos o surgimento do sistema misto, que adota, né, partes do sistema inquisitório e parte do sistema acusatório, para ser mais específico.
na parte pré-processual, como eu disse anteriormente, adota-se o sistema inquisitorial com essa questão do sigilo, né, na investigação, e na parte processual nós chegamos à parte, né, acusatória, se bem que no Brasil não é tão acusatória assim. De toda forma, né, já tendo feito um breve apanhado aí histórico, eu vou passar a voz aí para o meu colega Daniel para ele dar as diferenças aí entre os sistemas. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos. Então, organizando aí as características desses sistemas apresentados pelo Matheus, né, nessa introdução histórica, a doutrina diferencia os 3 sistemas penais conforme alguns critérios, sendo o mais tradicional desses critérios, né, o mais comumente adotado, o da titularidade do órgão de acusação. Então, observando quem seria o órgão responsável por acusar em um sistema penal, a gente pode dizer se esse sistema se trata do sistema inquisitivo, do sistema acusatório ou do misto. E aí, seguindo esse critério, o sistema inquisitivo ele confunde a identidade do acusador e a identidade do julgador, né? Ou seja, o órgão que investiga e acusa seria o mesmo órgão que julga. E de maneira diferente, no sistema acusatório, existe uma distinção entre esses 2 órgãos, né? Ou seja, um órgão vai ser encarregado da investigação e da acusação, enquanto o outro vai ser encarregado do julgamento. E no modelo misto, por sua vez, a persecução penal vai ser dividida em 2 momentos distintos, sendo a persecução penal inicialmente realizada por meio de uma instrução inquisitória e posteriormente com a aplicação de uma instrução acusatória. Só que por mais que esse critério da titularidade do órgão de acusação seja o mais utilizado, ele não é o único. Existem outros 2 critérios que também servem de parâmetro para a gente diferenciar os sistemas penais. Um deles é o critério do grau de participação do acusado ou investigado na produção de conhecimento. Segundo esse critério, no sistema inquisitivo, o acusado não dispõe de várias garantias, como o próprio exercício do contraditório. O investigado ou acusado ele só é tratado como um mero instrumento de conhecimento, não tendo reconhecidos aí os direitos inerentes à sua própria personalidade. De forma oposta, no sistema acusatório, a participação do acusado passa a ser mais efetiva na produção de conhecimento, né? Porque ele é reconhecido como pessoa de direito, e não como mero objeto de conhecimento, e, assim sendo, são asseguradas diversas garantias a ele, como o direito de exercer a defesa própria por meio da contra-argumentação e da produção de provas também, por exemplo. E quando se adota o sistema misto, segundo esse critério, as características de sistema inquisitivo e acusatório são aplicados da mesma maneira em momentos diferentes, né? Ou seja, em um momento da persecução penal, o acusado não vai gozar do direito ao contraditório e de outras garantias do devido processo legal, enquanto em outro momento posterior da persecução penal, ele passa a gozar dessas garantias. E o terceiro critério de diferenciação dos sistemas é aquele segundo o qual o sistema acusatório, mesmo depois da afirmação do fato, o acusado goza da presunção de inocência. Ou seja, os esforços da persecução penal eles se voltam para a verdade sobre os fatos e para a descoberta da autoria do crime, e não para a confirmação de culpa do acusado. Enquanto isso, no sistema inquisitorial, uma vez afirmado o fato, já se presume que o acusado é culpado, ou seja, ao invés de se trabalhar para descobrir o fato em si, se trabalha para confirmar a afirmação inicial de culpa feita pelo acusador. E no modelo misto, assim como nos demais critérios, em um momento da persecução penal se adota o sistema inquisitivo e em um segundo momento o acusado passa a gozar da presunção de inocência, adotando-se, portanto, o sistema acusatório. E aí, bom, levando em conta todos esses critérios de diferenciação dos sistemas, a doutrina tradicional enquadra o modelo brasileiro, como o Matheus bem falou, no sistema misto. Isso é, um sistema que divide a persecução penal em 2 momentos distintos, associando a fase do inquérito ao sistema inquisitivo e a fase da ação penal ao sistema acusatório. Quanto ao critério da titularidade do órgão de acusação, por exemplo, a doutrina se baseia no próprio texto constitucional,
que no artigo 144, parágrafo 4º, atribui o exercício da primeira fase da persecução penal, ou seja, a investigação, o inquérito, à autoridade policial, consagrando aí o sistema inquisitorial. Já no artigo 129, inciso 1º da Constituição, ao MP é atribuída a função privativa de promover a ação penal pública. E, de maneira igual, atribui-se ao Poder Judiciário a função julgadora, né? Ou seja, se consagra aí o sistema acusatório pela separação dos órgãos de acusação e de julgamento, na segunda fase da persecução penal. Então, diante do próprio texto da Constituição e dos 3 critérios acima expostos, a doutrina compreende que os sistemas inquisitivo e acusatório convivem durante a persecução penal, com o inquisitivo na investigação e o acusatório na ação penal, sendo caracterizado, portanto, o sistema brasileiro, de acordo com a doutrina tradicional, como misto, o que na prática não se concretiza tanto assim, né, como o Matheus já falou também, e conforme vai ser detalhado mais à frente nessa apresentação. Passo agora a palavra para o Bernardo. Bom, boa noite, turma. Boa noite, professor. Bom, vou começar minha apresentação, então, tratando do princípio do contraditório. Vamos lá. Bom, eu acho interessante a gente iniciar fazendo uma abordagem sobre a questão do princípio do contraditório. Afinal, o princípio da regulação, que vai ser trabalhado posteriormente pelos meus colegas, ele está dentro da perspectiva desse princípio do contraditório. Vamos lá. Inicialmente, é muito importante a gente saber diferenciar o princípio do contraditório do princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa está relacionado à ideia do poder se utilizar das formas previstas e também das não vedadas para poder se defender. O princípio do contraditório, por sua vez, de uma maneira geral, está mais relacionado ao fato do réu apresentar a sua versão dos ocorridos. Dentro do processo, existem várias fases em que está presente o princípio do contraditório, como nós vimos em sala de aula. A gente pode mencionar na parte que serve a citação, até o próprio princípio da correlação, que a ideia do juiz julgar dentro dos limites da peça acusatória, vai ter na ordem das testemunhas, interrogatório, perspectiva das medidas de segurança. A gente sabe também que o princípio do contraditório está inserido no âmbito mais amplo, que é o do devido processo legal, previsto no inciso número 54 do artigo 5º da Constituição. Bom, outro ponto muito interessante da gente observar é que, por se tratar de uma garantia, um princípio constitucional, ele não pode ser restringido, salvo quando esbarrar num outro princípio, como, por exemplo, da privacidade, da intimidade. O que acontece dentro dessa dinâmica é a ideia de que princípios não são igual regras, não são aplicados na modalidade de tudo ou nada, como as regras são aplicadas numa modalidade de ponderação. Então, dentro de um determinado caso, pondera-se se um princípio vai prevalecer em relação ao outro. Mas, no caso, não há uma anulação de um princípio, apenas uma sobreposição, diferentemente do que acontece quando você tem uma aplicação entre regras, que uma regra é aplicada e a outra não. Então, aqui no caso, esse princípio do contraditório pode sofrer uma restrição quando houver um outro princípio, mas já não vai ser excluído. Na visão do doutrinador Joaquim Canuto, o contraditório seria a ciência bilateral dos atos e termos processuais e a sua possibilidade de contrariá-los. Esse princípio do contraditório, que é aplicado também no direito civil, ele permite ao acusado responder toda a acusação do autor com igualdade de armas, ou seja, com todos os instrumentos processuais postos à disposição da acusação, sendo então mais amplo, né, do campo da defesa, como a gente já observou. O contraditório permite que a acusação também contrarie argumento defensivo. E dentro dessa frase que eu acabei de mencionar, do Joaquim Canuto,
de que o conceito de princípio do contraditório seria o de uma ciência bilateral dos atos, de termos processuais, e a possibilidade de contrariá-los, a parte da ciência se refere ao conhecimento e à informação, e a possibilidade de contrariar seria uma reação. Então, se um promotor, por exemplo, afirma na denúncia que o réu foi autor de um homicídio, é direito do réu contradizer tal informação com acesso a todos os tipos de prova, né, postos à disposição da acusação, no caso da promotoria. Para a parte, então, é uma garantia muito oportuna e, de certa forma, bastante eficaz de intervenção que vai visa influenciar na convicção do juiz responsável pelo caso. Dois pontos interessantes da gente trabalhar são, dentro dessa perspectiva dos princípios do contraditório, são a imparcialidade do julgador e a igualdade processual e paridade de armas. A imparcialidade do julgador, primeiro, é a existência, né, de um juiz imparcial, é a essência do processo acusatório, ou seja, é fundamental que haja ali que haja um órgão judicante equidistante. Trata-se de uma garantia constitucional que está implícita, ela vai abranger a imparcialidade subjetiva, que se refere a um juiz determinado, né, a um determinado caso concreto, e a imparcialidade objetiva, ou seja, a mensuração se o juiz oferece garantias suficientes para excluir alguma dúvida acerca da sua imparcialidade. Daí o surgimento da chamada teoria da aparência geral da imparcialidade, ou seja, que entende que não basta que o magistrado seja subjetivamente imparcial, mas é fundamental que a sociedade acredite que o julgamento se deu perante um juiz imparcial. É como se não bastasse a ideia de honestidade. Então, não basta ser honesto, deve também parecer honesto. Só finalizando, só um instante. Por fim, outra questão interessante para a gente concluir essa parte do princípio do contraditório é em relação à paridade de armas, como eu mencionei, também chamado de par conditio, no latim, que pressupõe um equilíbrio entre os ofícios da acusação e da defesa, vedando-se a mera igualdade formal. Dessa forma, no processo penal, não é regra absoluta a isonomia processual. Isonomia processual no sentido de garantir às partes as mesmas oportunidades. Em razão de um alegado desequilíbrio processual que tenderia a favorecer a acusação, existe o chamado princípio do favor rei. A ideia de que o interesse do acusado vai prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Assim, por exemplo, só existe revisão criminal ao réu e não à acusação. Então, portanto, agora a gente concluiu, a gente conseguiu ter uma compreensão bastante ampla do princípio do contraditório, que vai, inclusive, servir de base para os meus colegas darem seguimento na explicação sobre o princípio da correlação. Passo a palavra agora para o meu colega poder dar seguimento. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Ou bom dia, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Mas vou falar um pouco sobre o princípio da correlação, também conhecido como o princípio da congruência, né? E esse princípio, ele é um princípio muito intuitivo, mas na mesma proporção ele é muito importante também, né? Ele é mais facilmente compreendido se a gente entender esse princípio meramente como um princípio da relação entre os fatos, né? Ele fica mais fácil de entender, na verdade, o que ele significa. E nada mais é do que o dever imposto ao judiciário em que a decisão corresponda exatamente aos fatos imputados pela acusação, né? Então, trata-se de um princípio muito intuitivo, como eu já havia falado, pois se os fatos, um exemplo mais prático, se os fatos correspondem a X, a acusação não pode ser Y, da mesma forma que a sentença não pode ser W. Então, tem que existir um liame, uma conexão entre tudo isso que está se passando naquela situação prática, que é o processo penal, né? Portanto, é possível dizer que a finalidade do princípio da correlação é impedir uma decisão acerca de um tema que não foi submetido ao contraditório, assim como o Bernardo acabou de comentar sobre o princípio do contraditório, né?
Também é importante a gente entender da onde que surgiram esses princípios, né, no nosso ordenamento. E um fator histórico muito importante para a existência desses princípios foi a ditadura, né, os 21 anos de ditadura, de 1964 a 85. Então, a gente pode até levar em conta que nosso ordenamento jurídico, instaurado pela Constituição de 1988, na verdade, ele tem alguns traumas da época da ditadura, a gente pode dizer assim. E alguns desses traumas eles podem ser entendidos até por esses princípios, né? Os princípios que visam, caso guardar de certa forma, assegurar que se os fatos são X, a sentença ela tem que ser X também. Ela não pode, o juiz ele não pode inventar, assim como a acusação ela não pode mudar os fatos, né? Mudar a acusação sem informar isso, né? Enfim, em razão desses motivos anteriores que levam em conta o que os meus colegas falaram, né, a questão histórica, a questão da ditadura, a própria adoção do sistema acusatório, a titularidade da ação conferida ao Ministério Público, bem como os princípios constitucionais que regem o processo penal, a sentença deve guardar correspondência com o descrito da peça inaugural da ação penal condenatória, tanto a denúncia quanto a queixa-crime. O princípio da correlação entre a acusação e a sentença está substanciado justamente nessa correspondência. Tal assertiva também decorre do princípio da inércia da jurisdição. O juiz deve se ater aos fatos narrados na denúncia ou na queixa. Aquilo que eu estava falando anteriormente. O juiz ele não pode simplesmente inventar novos fatos. Ele tem que seguir os fatos narrados na queixa-crime, né, ou na denúncia, sendo inadmissíveis as sentenças ultra, extra ou citrapetitas, né? Entretanto, no curso do processo penal, é possível que se verifique que os fatos não ocorreram exatamente da forma que foi descrita lá na queixa-crime ou na denúncia, né? Então, o que pode provocar uma alteração no objeto do processo. E essa alteração somente pode ocorrer se observadas as regras da matéria, né, no caso, a fim de que não haja o prejuízo para a defesa. Então, existe sim algumas formas de existirem essas alterações, que o meu colega João Pedro ele vai dar continuidade, né, que é emendatio libelli e mutatio libelli. Eu também peguei uma jurisprudência um pouco mais prática para a gente fugir um pouco desse campo teórico, né, para ilustrar um pouco. E essa jurisprudência é uma apelação num processo penal no Rio Grande do Sul, né? E nesse processo, o que aconteceu? Um suposto do fato, né, ele foi acusado de desacato. Na verdade, os fatos não eram esses, né, mas lá estava lá no RO, né, constando como desacato. Ele foi julgado como desacato, a acusação foi de desacato, mas, no caso, o que a Defensoria Pública alegou foi exatamente isso. Na verdade, não era desacato, porque na descrição dos fatos, aquilo não poderia ser enquadrado como desacato, mas o juiz sentenciou o sentenciou como desacato. Mas aí nessa apelação a defensoria conseguiu provar que na verdade não era desacato, aquilo era ameaça, né, na verdade. Ele fez diversas ameaças na situação, mas isso não foi levado em conta. Então a defensoria conseguiu reverter essa sentença e foi favorável, né, ao suposto do fato lá na ocasião. É basicamente isso, e agora eu vou passar a palavra para o João Pedro, que vai dar continuidade, vai falar um pouquinho mais do Medio Liberis, e, enfim. Boa noite, turma, boa noite, professor. Pegando um gancho com o que o Elaman falou, né, sobre o princípio da correlação e da congruência, essa narrativa do fato delituoso, com todas essas circunstâncias, de maneira específica, ela é essencial, como ele bem disse, para a apresentação da defesa, porque garante o princípio do contraditório e da ampla defesa. Porém, existem certas situações em que há eventuais omissões, simplesmente não descreveu de maneira completamente exata, que, como diz o artigo 569 do Código de Processo Penal, que, em resumo, basicamente diz que essas omissões, essas descrições não tão precisas, elas devem ser corrigidas antes da sentença penal. Uma dessas possibilidades, dessas situações que ensejam, né,
essa mudança, essa modificação, é a emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal. Porque, como nós bem sabemos, que numa descrição, numa apuração penal, né, através da peça acusatória, tanto numa queixa-crime como numa denúncia, o acusador ele deve descrever essencialmente, de maneira exata e precisa, o fato ilícito, dando ao final a classificação jurídica dele. E é certo também que o acusado ele não vai se defender da classificação jurídica dada ao fato, e sim sobre a descrição dos fatos contidos na peça acusatória. Pois bem, a emendatio libelli ela ocorre quando o fato descrito na peça acusatória ele é entendido pelo juiz como certo que ocorreu. Porém, a classificação jurídica dada ao fato é entendida como equívoca pelo juiz, de modo que ele pode condenar o acusado mudando essa classificação jurídica na própria sentença, de modo que isso não acarreta nenhuma providência ao acusado, porque não enseja o aditamento, igual na mutatio libelli, muito menos a manifestação da sua defesa. E essa atitude do juiz era admitida, ainda que ele, nessa desclassificação jurídica do ilícito, acarrete uma pena mais grave ao acusado, como, por exemplo, nas situações em que são muito parecidas entre um estelionato e um furto mediante fraude, onde o estelionato ele tem uma pena prevista, uma pena combinada, menor do que no furto mediante fraude. Seguindo, né, por esse dispositivo, o juiz ele pode reconhecer as qualificadoras e as causas de aumento de pena que estavam presentes na denúncia, na queixa, mas que deixaram de estar presentes na classificação jurídica do fato. E as circunstâncias agravantes, por força do artigo 385 do Código de Processo Penal, elas podem ser reconhecidas pelo juiz até mesmo se elas não estivessem presentes na denúncia ou na queixa. Inclusive, a regra da emendatio libelli, ela é admitida, né? Inclusive nos tribunais, em grau de recurso, porque é admitida devendo, né, restar respeitado o princípio do non reformatio impejus. O artigo 383, que prevê a emendatio libelli em seu parágrafo 1º, previu uma importante regra, se me permite a leitura aqui. Se em consequência de definição jurídica diversa houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Esse parágrafo 1º permite a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. É importante salientar que esse dispositivo só terá força uma vez que o promotor ele não recorre o que foi sentenciado pelo juízo. Também o parágrafo 2º traz uma outra importante ressalva, que tratando-se de infração da competência de outro juízo, a estes serão encaminhados os autos. Isso acontece quando, por exemplo, por força da desclassificação jurídica, ocorre essa mudança de competência do juízo, por exemplo, num crime estadual para um crime federal. Por conseguinte, né, temos também a figura da mutatio libelli, que é prevista no artigo 384. Diferentemente do que ocorre na emendatio libelli, a mutatio ela pressupõe que durante a instrução probatória, a instrução em juízo, surge uma nova prova, né, acerca da presença, da existência de uma circunstância elementar, ou até mesmo de uma circunstância agravante ou causa de aumento de pena, que deixou de constar explicitamente ou implicitamente na peça acusatória. Pois bem, na mutatio libelli, não há essa coincidência de provas entre a descrição fática e as provas colhidas
durante a instrução probatória, como ocorre na emendácio. E por causa disso, né, por falta dessa coincidência entre as provas colhidas durante a instrução e a descrição fática presente na peça acusatória, é necessário que o promotor ele adite a denúncia ou a queixa para corrigir esses erros. O aditamento, né, ele deve ocorrer em algumas certas situações em decorrência disso que eu acabei de relatar a vocês. Por exemplo, quando há uma descrição que, primeiramente, a priori era um crime simples, mas depois percebe-se que uma circunstância elementar que qualifique o crime ou uma causa de aumento de pena, isso deve ser corrigido por meio do aditamento. E quando a denúncia descreve um crime tentado, porém, a partir da instrução probatória, restou verificado que o crime se consumou, também deve ocorrer o aditamento, porque a peça inicial não trouxe o momento consumativo. Entretanto, quando há a descrição de um crime completo, a partir de todo o intercrimine, né, do fato, de um delito consumado, e a prova conclui que o crime não passou da esfera da tentativa, não é necessário o aditamento. O procedimento da mutatio libelli, previsto nos parágrafos do artigo 384, diz que se o aditamento for feito de forma oral, após ao término da audiência, será reduzido a termo. E o defensor, assim, terá, portanto, o prazo de 5 dias para manifestar a sua defesa. E, ao final, os autos serão conclusos para o juiz, para ele aceitar ou rejeitar o aditamento. Esse mesmo processo, previsto no parágrafo, nos parágrafos, né, mais especificamente, no parágrafo 2º do artigo 384, ele ocorre também se o aditamento for feito de maneira escrita. E assim, né, uma vez recebido o aditamento, o juiz terá que promover algumas providências, como designar uma nova audiência de instrução e julgamento, vai arrolar, né? Esse fato vai ocasionar o chamamento de inquirição de novas testemunhas, que o parágrafo 4º do artigo 384 diz que é previsto tanto para o Ministério Público quanto para a parte, para a defesa, arrolar 3 testemunhas, e por fim os debates e posteriormente o julgamento. O parágrafo 4º do artigo 374 diz que, uma vez, né, recebido o aditamento, o juiz fica adstrito a esse aditamento recebido. É importante salientar que esse processo da mutatio libelli, ele não tem muita relevância, e muito menos essa arrolação de testemunhas também terá, quando a hipótese prevista no artigo 569 de eventuais omissões e a descrição imprecisa do fato não acarretar uma alteração na acusação, como, por exemplo, o aditamento para corrigir a data ou o local do crime. Pois bem, a Lei 11.719 de 2018 alterou o dispositivo, que dando assim ao Ministério Público a atribuição para verificar a existência de uma circunstância elementar ou qualificadora não descrita na denúncia, e assim tomar a procedência, né? Assim prosseguir com o aditamento. Pois bem, na prática, nada obsta que o juiz, ele, uma vez inerte, né, o promotor, ele provoque tal manifestação, apontando as provas que ele julgar necessário para
enfim, para sentenciar, para solucionar o caso. É, é, e caso o promotor ele deixe de promover esse aditamento e o juiz ele não concorde com essa manifestação, aí aplica-se a regra do artigo 28. O artigo 28, o antigo, antes da Lei 13.964 de 2019, que tem a seguinte redação: se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento de inquérito policial ou quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as ações invocadas, fará remessa, não nesse caso do inquérito, né, mas das peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia. Designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Nos crimes de ação privada também é possível esse aditamento, mas por ser de ação privada, né, exclusiva, caso o querelante ele não faça de forma espontânea, não é previsto essa manifestação do juízo de tal maneira. A, a súmula 453 do Supremo Tribunal Federal veda a adoção da mutatio libelli em grau de recurso nos tribunais, porque seria impossível o aditamento da denúncia após a prolação da sentença em primeira instância. No caso de rejeição do aditamento da denúncia, cabe, segundo a doutrina e a jurisprudência, e com uma interpretação analógica com o artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal, a interposição de recurso em sentido estrito, de modo que deve-se aguardar, né, a solução do recurso para se saber em que termos a ação penal irá prosseguir. Pois bem, findo essa, essa fala sobre emendácia e mutatio libelli, é importante ressaltar as violações ao sistema acusatório, porque apesar do Código de Processo Penal ter em seu texto originário, na década de 40, um teor bastante inquisitório, e durante esse lapso temporal e com grandes reformas, como as provenientes da Lei 11.719 de 2008 e 11.690 de 2008, essas reformas não foram capazes de simplesmente extinguir o sistema inquisitorial do processo penal brasileiro, de modo que o processo penal ele apresenta um caráter acusatório com poderes instrutórios do juiz, aproximando-se ao sistema inquisitorial. Dessa maneira, não há dúvidas que a postura do juiz inquisitor, com concentração de poderes instrutórios, né, compromete a imparcialidade do juiz e o postulado do devido processo legal, uma vez que o magistrado ele se compromete prévio e psicologicamente com a demanda que futuramente ele irá sentenciar, como eu ressaltei falando sobre o mutatio libelli, quando o próprio juiz ele pode de ofício, né, ele pode apontar as provas que entende capaz de gerar alteração da acusação, agindo como se fosse um acusador e simplesmente deixando de exercer a sua função típica de julgador. Outras violações, né, que existem ao sistema acusatório no nosso Código de Processo Penal estão presentes no artigo 156 e os seus incisos. Que o artigo 156, o inciso 1, só buscar a redação dele aqui rapidinho, deixa eu ver.
Ele diz aqui: a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Aí o inciso 1º diz: ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Pois bem, há uma gritante violação ao sistema acusatório essa redação, uma vez que, na fase preliminar investigativa, o juiz deve ser chamado a intervir somente para assegurar os direitos fundamentais do investigado, devendo se abster de produzir provas de ofício. Assim como o inciso 1º, o inciso 2º desse mesmo artigo também apresenta uma violação ao sistema acusatório quando faculta ao juiz de ofício determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Apesar de ter como finalidade, né, não violar a imparcialidade do julgador, não permitir mais que ele exerça essa função ministerial ou defensiva, na prática a gente percebe que esse dispositivo ele não é usado de maneira subsidiária e complementar como ele deveria ser utilizado. E também há o artigo 196, que tem como redação: a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. E isso, além de violar, né, em geral, o sistema acusatório, especificamente viola o princípio da iniciativa das partes, porque faculta ao juiz, né, gerar um novo interrogatório, que seria uma atribuição dada às partes no processo penal. E é basicamente isso. Gostaria de terminar aí a apresentação sobre o princípio da congruência, da correlação e o sistema acusatório. Agradeço aí a atenção de todos, a atenção do professor, e boa noite, bom dia para todos.